No episódio de hoje, nós vamos receber a secretária de Proteção Social e vice-governadora do Ceará, Jade Romero. Na pauta, política, governo e, é claro, de carona no mês da mulher, março, a gente vai falar sobre liderança feminina e o papel da mulher na política. Também participam desse episódio jornalistas Marcelo Teixeira e Maria Eduarda Pessoa. Já peço que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e inscreva-se no nosso canal. Jade, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para bater esse bate-papo aqui na Urban News. Uma alegria poder conversar aqui com vocês e falar um pouquinho mais sobre as ações, né, das mulheres no governo do estado e nos colocando aqui à disposição para esse bate-papo aí nos próximos minutos. Vamos lá. Minutos mesmo, porque seu tempo vale ouro, né? Não, Tem e os de vocês compromisso também. de todo mundo, né? Mas vamos só começando aqui com a biografia, que é legal começar assim, Sim. introduzindo um pouquinho a história, né? A convidada deste programa é graduada em Gestão Pública, especialista em Políticas Públicas e mestranda em Planejamento e Políticas Públicas. Já foi secretária executiva do Esporte do Ceará na gestão Camilo Santana e secretária da Participação Popular de Fortaleza na gestão Roberto Cláudio. Entre 2023 e 2024, foi titular da Secretaria das Mulheres no governo Eumano de Freitas, sendo atualmente secretária da Proteção Social e vice-governadora do estado do Ceará. Iniciou sua relação com a política ainda muito jovem, aos 16 anos, ao se filiar ao Partido dos Trabalhadores em 2002. Ficou na legenda até 2010, quando migrou para o MDB. É casada com o CEO do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paes, e é mãe do Igor, do Mateu e da Marcela. Isso. Falei tudo certinho? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Jade. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Juliana, Eduarda, Marcelo. Satisfação poder estar aqui mais uma vez, né, cumprimentando vocês. E tá tudo certinho, é isso mesmo, e vamos lá. Tô aqui, às ordens. Dessa rumo de tarefa, né, que você tem aqui um extenso currículo, né? O que é mais desafiador? Mãe de 3 ou vice-governadora do estado? Essa pergunta... A pergunta que não quer calar. É uma pergunta difícil, né? Porque, assim, sempre me pergunto como é que eu concilio, né, essas múltiplas tarefas. E uma coisa que eu tenho, assim, muito, muito clara é que as dificuldades que a vida profissional, né, de isso ser ali somado à vida pessoal, a tantas atividades, não é diferente do que nós, mulheres, já vivemos na sociedade, né? Sim. Então, a gente tem aí, muitas vezes, uma sobrecarga de jornadas, né, onde a gente precisa ter uma rede de apoio muito bem estruturada para conseguir que a gente consiga exercer assim os nossos papéis, mas não é nada diferente do que as mulheres já vivem. Então, eu sinto muito na pele mesmo assim de como a gente precisa ter política pública que possa dar mais autonomia às nossas mulheres, mais liberdade de escolha, mais oportunidade para entrar no mercado de trabalho, se isso fizer sentido para nós, né? Porque nem não é para todo mundo que faz sentido. Mas desde que a gente tenha, assim, a oportunidade de escolher. Eu acho que é isso que faz diferença na nossa vida. Então, eu tenho com muita satisfação, né? Eu tenho essas múltiplas tarefas. Graças a essa rede, né? O Marcelo é um grande pai, presente, né? Que me apoia. Tem uma rede de apoio que me dá essa sustentação. Mas eu sonho muito que as nossas mulheres possam um dia chegar a ter essa estrutura, ter essa condição de escolher aquilo que faz sentido para a vida delas. E também chegar à liderança, né? A cargos de liderança. Eu até fiz uma pesquisinha para a gente bater esse papo hoje e assim, numa pesquisa do Fórum Econômico Mundial, né? Eu peguei da revista Veja esse dado. Apenas 37% das cadeiras de liderança de todo o mundo são ocupadas por mulheres. São ocupadas por mulheres. 37%. Esse E é um se for para a desafio política... global. Aí é que... É. Mas tem diferença da liderança feminina e da liderança masculina? A senhora como líder? Bem, eu acredito que tem, sim, tem diferença. Primeiro, é importante a gente destacar que essa é uma construção cultural, né, onde o lugar da mulher sempre teve como muitas vezes foi secundarizado dentro da sociedade. Né? Se a gente olhar para a nossa história, não só a história do Brasil,
Mas para a história do mundo como todo, ela é contada sob a perspectiva de heróis masculinos. Então, a gente olha para os filmes, os desenhos retratam heróis, na sua maioria masculinos. Agora que estão começando a Ou as surgir, princesas né? estão ficando com atitude também um pouquinho diferente, Então, né? elas já estão mais ousadas e as super-heroínas também já estão aí, né? Capitã Marvel e tantas outras. Então, isso foi culturalmente, né? As mulheres tiveram esse papel secundarizado na sociedade. E essa foi também assim, também um dos motivos em que a gente enfrenta tanta desigualdade social. E não é só no Brasil, é no mundo, É né? mundial, Esses esse dado é dados mundial. trazem ainda desafios, países que ainda as mulheres ainda estão ainda clamando por direitos, por exemplo, como a gente conquistou somente há 3 anos do voto. Né? Então, se a gente olhar 93 anos, dentro da nossa história, é algo muito recente. Né? Quando a gente olha 1985, mais ou menos, as mulheres não podiam jogar futebol. Né? Então, então, a gente ainda tem uma masculinização, uma divisão sexual do trabalho muito forte, que traz impactos para nós mulheres. Então, nem sempre todo mundo tá acostumado com a liderança feminina. Né? Então, Mas como é que a senhora conseguiu quebrar isso? Assim, de chegar ao posto de vice-governadora do estado, assim, como é que foi quebrar essa esse estigma, esse né? estigma? eu acho que é um clamor da sociedade, sabe? As mulheres querem se sentir cada vez mais representadas ali por outras mulheres, nos espaços de poder, dentro das empresas, né? No mundo corporativo, no esporte, de ver mais mulheres brilhando. Então, eu acho que essa representatividade, ela vem pouco a pouco sendo construída, porque nós somos maioria da população e nós queremos também nos sentir representadas, né? Ali, vistas, enxergadas, ter políticas construídas com a nossa perspectiva de gênero, né? Isso acontece dentro do governo, mas isso também acontece, por exemplo, dentro do Tribunal de Justiça, né? Dentro do Poder Judiciário, de ter mais mulheres também ali olhando, trazendo essa perspectiva de gênero para o julgamento, para a construção das jurisprudências. Então, assim, a gente tem aí uma situação em que o mundo clama por mais igualdade. E clamar por igualdade é também uma forma de reduzir as desigualdades, como eu tinha falado. Se a gente for olhar alguns estudos da ONU, a ONU aponta que a fome atinge mais as mulheres. As mudanças climáticas têm atingido mais as mulheres. E quando a gente olha também toda essa questão, por exemplo, da economia do cuidado, todo o restante da economia acontece porque nós, mulheres, estamos exercendo cerca de 85% do trabalho do cuidado. Então, ter mais mulheres nos espaços de poder é ter também mais mulheres que consigam enxergar a realidade daquilo que a gente vive no dia a dia, na sociedade, para construir uma sociedade justa. E aí eu sempre falo, não é uma disputa, tá? Não é disputa entre homens e mulheres, não é ao contrário. É uma sociedade justa, inclusive onde os homens são fundamentais para compreenderem essas distorções históricas e nos ajudar também aí a alcançar um lugar com uma sociedade justa, digna para todos os homens e para todas as mulheres. De fato, só uma outra mulher vai conseguir ter a sensibilidade e essa percepção de onde é que falta e o que precisa ser feito. E até nessas posições de liderança, elas proporem alternativas para, por exemplo, dupla jornada de trabalho. É uma coisa que, de fato, só outra mulher consegue enxergar, né? Mas, assim, na política, a gente ainda caminha a passos lentos, apesar de todos os avanços. Você acredita que políticas afirmativas de espaços de mulheres na política, de levar mulheres para a política, são suficientes? Porque a gente viu, por exemplo, casos recentes de fraude à cota de gênero, que são candidaturas femininas puramente fictícias, que estão lá só para cumprir a cota obrigatória. Então, assim, essas políticas são suficientes? E como despertar o verdadeiro interesse das mulheres para a política, para elas entenderem que elas precisam ocupar esses espaços? Bem, essa pergunta é uma pergunta que sempre me leva, assim, para um caminho de dizer o seguinte: não há como a gente achar que vai ter mais participação feminina na política enquanto a política for um lugar de violência contra nós mulheres. Então, se nós queremos mais mulheres nos espaços de decisão, nós temos que rechaçar, coibir e trabalhar para evitar qualquer tipo de violência política de gênero. Né? Nós temos aí constantes ataques
a vereadoras, né? Eu mesma também já fui vítima. Nós temos o nosso lugar, muitas vezes, relativizado, a nossa voz diminuída. E muitas vezes, mulheres, inclusive, correndo risco de vida por entrar em espaços que muitas vezes eram áreas somente de homens. Então, se nós queremos mais mulheres na política, a compreensão desse espaço, a gente precisa compreender também que esse espaço não pode ser o lugar da violência. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é dessa retaguarda também, né? Nós já temos tantas atividades, tanta sobrecarga, tantas jornadas, né? E aí, mais a vida pública, como é que a gente traz o conforto para essa mulher, né? De dizer o seguinte, hoje você tem a creche para colocar o seu filho e participar ali, ser uma liderança, ter o tempo para se colocar no mercado de trabalho ou para ser candidata, aquilo que você quiser sonhar, né? Você tem a escola em tempo integral. Então, eu acho que o governo do estado também, né, sob a liderança do governador Elmano, também tem construído esse aparato, essa retaguarda para que a mulher também se sinta à vontade, né, disponível para entrar nesses espaços. Então, esses dois eixos eu considero estratégicos. Coibir a violência política de gênero e dar também a retaguarda para a tranquilidade, né, de todas nós mulheres, para que a gente possa exercer outras atividades, além das atividades que a gente já tem, que são as atividades do cuidado, que a gente sabe que recai aí boa parte sobre nós. Jade, de que maneira a senhora sentiu já essa violência e como combateu? Essa questão da violência política de gênero, ela de vez em quando ela ronda a nós mulheres, né? Um exemplo, por 2 vezes, quando eu coloquei a minha opinião, e eu tenho capacidade, autoridade, fui eleita ao lado do Elmano para manifestar a minha opinião, o meu ponto de vista. Por 2 vezes, fui chamada de garganta de aluguel. Alguém está chamando quando é um homem que coloca a sua opinião, ele é chamado de garganta de aluguel? Então quer dizer que nós mulheres nós não podemos ter a nossa opinião, que quando a gente se posiciona é como se a gente estivesse ali fazendo porque alguém mandou. Gente, né, faça-me o favor, nós temos a nossa opinião, nós temos o nosso posicionamento político, mas é sempre para tentar relativizar, diminuir, enfraquecer a nossa fala, né? Então, isso já aconteceu comigo, aconteceu com outras mulheres, mas a gente tem que trabalhar fortemente, até conscientizar mesmo, né, a sociedade de que isso não é possível, né? Existe ali o embate político dentro dos limites, que faz parte da discussão, né, da discussão democrática, com nível, né? Mas isso não é espaço para cometimento de violência política de gênero. No próprio caso da Onélia Santana, né, quando foi indicada ao TCE, a senhora veio a público falar que ela só foi criticada, ou enfim, aquela polêmica toda só aconteceu porque ela é uma mulher. A gente pode colocar, assim, situações como essa na conta do machismo? Eu vou explicar essa questão da Isso Onélia. foi uma questão bem polêmica, porque Sim. até setores da própria esquerda se manifestaram um pouco contra, né? Assim, estranharam um pouco. Mas sabe por quê? Porque se a gente olhasse, a Onélia tem uma vida própria, tem uma história de construção de políticas públicas, inclusive políticas públicas que hoje eu tenho aí a missão de dar continuidade. E muitas vezes, o que é que a gente enxerga na mulher? É a relação pessoal dela, né? É a Onélia, esposa do Camilo. Gente, a Onélia é uma grande gestora, né? Então, o machismo, muitas vezes, não consegue fazer com que a gente enxergue aquela mulher pela história que ela construiu. Olha, por isso, do casamento, vou citar aqui um exemplo. Tem uma outra pesquisa da ONU que fala sobre mulheres atletas. E tem as palavras relacionadas aos desportistas. Quando se fala de desportistas homens, quais são as palavras? Força, vitória, palavras positivas. Quando é a mulher atleta, o que é que aparece? Casamento, gravidez, né? São aspectos relacionados à vida pessoal dela. Então, isso demonstra... Gente, a gente ainda tem que avançar muito para enxergar nós, mulheres, como os seres sujeitos de direito, de oportunidade, de se estabelecer essa igualdade, mas onde a gente tem também a nossa própria vida, a nossa opinião,
né, o nosso esforço, o nosso estudo, a nossa dedicação, a nossa contribuição. E a gente precisa, não é à toa que se fala, a senadora Augusta fala muito isso nos discursos, e é verdade, que nós, mulheres, a gente tem que trabalhar, às vezes, 2, 3, 4 vezes mais para mostrar que nós somos, sim, capazes e nós somos dignas de estarmos nesses lugares. Olha, quantas mulheres que estão nos acompanhando agora não tem que fazer terapia para trabalhar a síndrome da impostora, que a síndrome da impostora já é impostora no feminino, exatamente porque nos fazem, muitas vezes, acreditar que nós não merecemos estar naquele lugar, ou que a gente não é suficiente. Só os homens são. Nós somos, sim, e a gente trabalhou muito para isso. E o meu sonho é que a gente possa construir uma sociedade onde as mulheres não precisem mais lutar para serem reconhecidas, né? Onde o nosso espaço seja respeitado, assim como dos homens já é aí culturalmente tão bem aceito, né? Já, a gente estava falando da mulher na política, né? Esse espaço, né? Que precisa ser ocupado e tudo mais. Mas muitas vezes as mulheres entram na política, no cenário político, nos cargos, enfim, vindas de uma família de políticos, ou porque a esposa, às vezes, não estava antes e entrou depois. Tem esse caminho natural. De apadrinhamento, né? Familiar. Mas não são só mulheres, né? Nós temos aí, na verdade, uma coisa que é meio histórica, né? Na política brasileira, né? Vem desde Da as familiar, capitanias né? hereditárias, Mas assim, né? as poucas mulheres que estão lá estão nessas condições. É mais raro uma algumas mulher Aí fica mais difícil ainda você fazer política como mulher. Quer dizer, assim, você ter uma frente própria, uma vez que você está lá meio que para perpetuar um interesse, entendeu? Um projeto de poder familiar. No seu caso, assim, começou Sim. super cedo, com 16 anos de idade. Assim, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque eu venho de uma família humilde, né? Simples, uma família simples, aqui de Fortaleza. Não tenho parentes na política. Aí eu sempre gosto de brincar, dizendo, você que está nos acompanhando não conhece nenhum Romero, com o sobrenome Romero, da política cearense, ou da brasileira, assim, que tenha conseguido aí ascender a esses cargos, né, de liderança. Então, a política, para mim, né, eu vejo a política desde criança como um meio de transformar a vida das pessoas. E é uma coisa muito minha, muito própria. Assim, desde de criança, o meu sonho era fazer ciências políticas. Então, foi algo assim que a minha mãe mesmo pergunta, eu não sei de onde é que tu tira. Total. É que essa menina tirou isso, né? Sabe assim, aquela coisa de criança, lendo jornal, a parte da política, da economia. E tem até uma coisinha que é engraçada, né? Que minha mãe conta. Eu, com uns 3, 4 anos, o pessoal chegava pra mim e dizia: "Oh, que lourinha bonitinha, como é teu nome?" Eu dizia: "Meu nome é Enéas", porque eu já gostava na época. Isso não é do tempo de vocês, não. E o Enéas era de ultradireita, né? Assim, era coisa de criança, né? Porque é uma figura muito icônica, né? Mas isso já vinha da minha tinha vontade. Esse bordão, né? Vamos dizer assim. Isso vinha porque eu já amava assistir propaganda eleitoral, né? Então, assim, são coisas que não se explicam, né? Então, eu sempre vi a política como um meio de transformar a vida das pessoas, e daí eu comecei, né, dentro do movimento estudantil, dentro da escola, né, o Grêmio José de Alencar, né, no saudoso Colégio Marista Cearense, e aí depois veio Juventude Partidária, e fui construindo, e também a minha formação, né? Eu me considero também, antes de ser política, né, de me colocar aí como candidata e depois eleita vice-governadora, eu sou uma técnica, né? Sou formada em gestão pública, fiz ciências políticas, especialista em políticas públicas, faço mestrado, né, em políticas públicas, então são, assim... Se não fosse para estar fazendo política, estar analisando a política dos outros, né? Eu já tive também muito nos bastidores, né? Já assumi também esses cargos estratégicos, né? Então, eu sempre me vi, assim, como alguém que, antes de estar à frente, alguém que é, na verdade, uma técnica, né? Eu amo a gestão pública, assim, o Marcelo, né, que faz gestão no futebol, que é bem diferente da gestão pública, me inspira muito, né? A competência, as habilidades. Então, eu tento também trazer muito essa coisa do mundo corporativo, das inovações também, para fazer uma gestão cada vez mais inovadora, arrojada, mas que, sobretudo, possa mudar a vida das pessoas. Para mim, a política não faz sentido se não tiver esse objetivo. Eu sei que a gente, quando está falando de política, a gente pensa em eleição, pensa num monte de coisa. Mas, assim,
E aí eu acho que essa é a grande diferença da liderança feminina e da mulher na política. Esse olhar sensível. Nem sempre sensível, né? Porque assim, não é só a sensibilidade, né? Mas é o olhar com a exatidão de quem vive na pele as dificuldades e de que quer ver uma sociedade diferente, que quer construir para os seus filhos, né? Assim, eu acho que se tem algo que me motiva muito a estar na política são os meus filhos, o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Para essas crianças que estão chegando e que a gente sonha, né? Que a gente possa ter realmente um amanhã melhor, né? Às vezes a gente tem, eu fico, né? Pensando, por exemplo, esses dias, só os Estados Unidos patrocinaram aí cerca de 300 bilhões de dólares, né? Na guerra da Rússia com a Ucrânia. E a gente fica pensando, gente, o que é que isso representaria de investimento no combate à fome, no combate a outras políticas que o mundo carece tanto, né? Então, assim, se não formos nós para lutarmos por um amanhã diferente para os nossos filhos, principalmente nós que somos mulheres, mães, né? Quem é que vai lutar? Não que os homens não lutam sim, muito, mas eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma garra, uma determinação, algo assim que vem muito desse lugar de quem sente ainda tanto esse impacto que o mundo tem sobre nós, de dizer, não, a gente quer construir algo que seja melhor para as nossas famílias e para os nossos filhos. Jade, assim, enquanto mulher, enquanto líder, qual marca você quer deixar no governo que fez a diferença para as mulheres e para a sociedade também no geral? Eu acho, primeiro, assim, o primeiro aspecto é da representatividade feminina. Né? Eu sou a segunda vice-governadora da história do Estado, né? Tive a oportunidade de estar à frente aí da Secretaria das Mulheres e lá nós fizemos um trabalho que foi muito bacana, né? Agradeço muito a oportunidade ao Elmano, a toda a equipe técnica, né? A Lia, a deputada Lia está agora à frente da pasta, né? Mas nós deixamos 48 equipamentos de proteção às mulheres, fizemos entregas de viatura, casas da mulher móvel, tivemos aí mais de 10 mil vagas de capacitação, chegamos a 60 milhões de reais emprestados para pequenos negócios liderados por nós, mulheres. Então, eu acredito que essa é uma grande marca, a marca de um olhar de um governo sensível, né? E eu, especificamente, de quem, né, tem aí atuado muito firmemente nessa pauta. E agora, né, à frente da proteção social, a redução das desigualdades sociais é um grande objetivo do governador Elmano, né, e meu, e também dessa possibilidade assim, de proteger as famílias por meio dos nossos equipamentos, da oportunidade de qualificação para a entrada no mercado de trabalho, né, dos equipamentos que nós temos para as nossas crianças, para os nossos idosos, com atividades lúdicas, culturais, musicais, né? São aí mais de 100 equipamentos por todo o estado, garantindo o direito de brincar, de ter ali acesso a tantas oportunidades, que é o que a gente sonha, né, para o nosso amanhã, né? Que desde da concepção as nossas crianças, os nossos adolescentes sejam respeitados e tenham os seus direitos garantidos. Eu acho essa é uma estratégia também. A senhora recebeu da Aunélia Santana, que nós Isso, citamos aqui, exatamente. Né? Ela era... Como é que a senhora recebeu essa pasta e como é que vai cuidar aí dela até o final? É uma pasta muito importante do governo do estado, né? Nós temos aí mais vou citar aqui por alto. Nós temos 150 mil pessoas todos os meses, 150 mil famílias, todos os meses que recebem o cartão Mais Infância. São famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, complemento de renda para aquisição de alimentos. Temos 53 mil famílias que participam do Ceará Sem Fome. Isso só do complemento de renda de R$300 também para aquisição de alimentos. Vale Gás, né? Então, são políticas aí que estão mais perto da população mais vulnerável do estado, né? Então, assim, ela fez muitas entregas e o meu objetivo é manter esse ritmo acelerado, né? E a gente ter também aí algumas inovações aqui, vou até antecipar para vocês. Olha. Né? Em primeira mão, já vou falar aqui de algo que eu considero muito importante. A gente vai lançar agora no mês, ainda falta um mês, mais ou menos. Agora não, né? Que a gente tá no mês de março, né? Tá no mês de março, mas será em abril. Né? Nós vamos lançar um programa de apoio a mães atípicas. Nós sabemos que tem crescido muito o número de famílias neurodivergentes, né? As mães, como eu falei, com essa sobrecarga, muitas vezes, das múltiplas tarefas e muitas vezes também ali cuidando
de crianças com autismo, enfim. Então, a gente quer também dar esse apoio psicológico, de terapias complementares, esse apoio para essas mães que também precisam ser cuidadas, né? Aquela frase que eu acho que faz todo sentido e aí, como é que nós vamos cuidar, né, de quem cuida? Então, trazer também essa perspectiva para dentro Como da é que vai proteção social. funcionar? Vai ser atendimento psicológico, com encaminhamento para a rede de saúde mental, né? A gente está estabelecendo também, eu não posso ainda dar muitos detalhes, que a gente está articulando com os municípios, mas também dos municípios nos dar essa retaguarda para o atendimento psicológico, e vamos colocar também uma série de serviços à disposição nos nossos equipamentos da proteção social. Nos complexos mais infância, vilas sociais, também terão programações específicas para essas mães também terem um momento de autocuidado, para que elas possam também se reconectar, ter um tempo livre, né? E ali ter também digamos assim, possam também se reenergizar para essa missão que às vezes é tão desafiadora, né? Que é de ser aí mãe atípica e que todos os dias traz aí desafios gigantes, e que elas também precisam ser cuidadas, valorizadas, enxergadas. E esse é um dos programas que a gente vai lançar como novidade na proteção social, que é uma baita secretaria que também já tem aí várias ações sendo executadas aí pelo Estado. A proteção social é realmente uma secretaria que vai encampar programas muito importantes do governo, né? E que, inclusive, assim, são programas que deixam marcas, né, de uma gestão, como o Ceará Sem Fome, também tem o Ceará Acolhe, né, para crianças em orfandade, em decorrência da pandemia. Eu também queria saber qual é a situação desse programa, porque foi lançado com grande expectativa. E, assim, o que é que esse desafio também representa para você? Porque é uma baita responsabilidade, né? Sim, inclusive o governador assinou o decreto, né, do Ceará Acolhe para o atendimento aí das crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia do Covid, né? Um dos nossos objetivos também é que a gente possa levar também esse mesmo benefício para os órfãos do feminicídio. Então, é uma situação delicada, né? Onde, no caso do Covid, né? São crianças e adolescentes que perderam pais e mães e que precisam dessa prioridade dentro das políticas estaduais e estão em situação de vulnerabilidade, portanto, também tem ali uma renda para que essa criança possa se manter até os 18 anos, né? Até atingir a sua maioridade, e ter realmente essa retaguarda do Estado, né? Para que elas possam crescer, né, se desenvolver e ter aí esse acesso a essas políticas. Então, o governador Elmano assinou o decreto, e é um passo importante também no apoio aos órfãos do Covid, que a gente também quer estender aos órfãos do feminicídio. E o que é que esse desafio representa? Porque, assim, a gente está há pouco tempo das eleições, né? Então, assim, é um momento de... Maria, não me lembro, não, pouco tempo Pois das eleições, pelo amor de Deus. Então, é um momento de trabalhar e mostrar trabalho, esse bordão clássico aí. Então, assim, o que é que representa para você ter assumido a proteção social nesse momento de reforma ministerial do governador Elmano? Eu acredito que essa oportunidade, né, me foi dada, primeiro pela relação de confiança, de cumplicidade, né, de muita sinergia com o governador Elmano, e pelo trabalho que eu fiz também enquanto secretária das mulheres, né? Acho que quem me acompanha nas redes sociais, aproveitar também aqui a audiência de vocês, né, para convidar Jade Romero, acompanha, assim, vê que eu tenho tenho muita energia para trabalhar, né? Trabalho bastante, esse é meu principal foco. Então, eu vejo assim como uma oportunidade de mostrar ainda mais para a sociedade aquilo que o governador Elmano já vem fazendo. Posso falar aqui, por exemplo, só de 2023 para cá, nós já entregamos 48 centros de educação infantil. Nós temos mais 167 em construção, ou que iniciarão as obras aí, as obras nas próximas semanas. Então, a gente está falando de equipamentos que ajudam a nós, mulheres, mas que também garantem, né, o desenvolvimento infantil dentro da idade correta, com alimentação, de forma segura, protegida. Então, nós temos uma série de entregas. Por exemplo, nós vamos ter 100% da nossa rede estadual da educação, 100% em tempo integral. Outra política também muito importante para as famílias, para os nossos adolescentes, os nossos jovens, mas para nós, mulheres e mães também.
Então, assim, são muitas entregas e não só na proteção social, mas do governo do estado. E eu recebo, assim, acolhi essa missão, né, com muito amor, com muita dedicação, para a gente continuar nesse ritmo e mostrando para as pessoas aquilo que o governo tem feito por todo o estado. Jade, a senhora falou em feminicídio. E aí vem um tema importante, bem atual, assim, no nosso estado, que é a questão da segurança, ou da falta dela, né? Assim, é, eu lhe pergunto, a gestão, né, atual, Elmano e sua, né, encontrou o prumo, assim, de combater realmente a criminalidade, os casos mais recentes que a gente tem visto, enfim, esse cenário que a gente está vivenciando, encontrou o prumo de combater? E o que seria essa estratégia? Bem, o governador Elmano, né, sempre fala sobre essas questões da segurança pública, que ainda é um problema que nós ainda precisamos fazer muito para que a gente consiga dar paz e tranquilidade para os cearenses. Esse é um problema nacional que envolve aí organizações criminosas transnacionais, com muito poderio financeiro, né, econômico, Uhum. onde o governo federal, né, a articulação da inteligência, a atuação também nas fronteiras, é estratégico para que a gente possa conter o crime, não só aqui no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo, que infelizmente, né, quem segue aí veículos nacionais, vê que é uma realidade duríssima, complexa, que tem extrapolado as fronteiras do nosso estado e que tem atingido a população com aquilo que a gente tem de mais primordial, né? Que é o direito de vir com tranquilidade, de saber que nós estamos, né, seguros, e ainda há muito a ser feito. E o governador Elmano tem se dedicado diariamente, né, a essa pauta. Nós já tivemos aí a convocação de mais de 2.000 homens e mulheres das Forças de Segurança Pública. Ele já falou que vai anunciar uma série de concursos para reforçar aí a questão do pessoal, entregas constantes de delegacias, viaturas. Nós tivemos recentemente também o governador implementou uma gestão por resultado, remunerando todas as forças de segurança à medida que atingirem metas de redução de homicídios e também de roubos e furtos. Então, são estratégias que a gente tem utilizado para tentar reduzir o crime aqui no estado. Mas a gente sabe que essa pauta ela é uma pauta complexa e problemas complexos não tem passe de mágica, não tem politicagem e nem fala fácil, muitas vezes, como se tem na internet de criticar, que vai se conseguir resolver como um passe de mágica. Não acontece assim. Segurança pública se faz com trabalho sério, incansável, todos os dias, com investimento, com muita dedicação e com muita transparência com a população, com muita seriedade, né? Quando se fala de segurança pública, eu acho que esse tema é um tema que atinge a todos nós e que não pode ser utilizado como palanque eleitoral. Ao contrário, se tem um tema que deve reunir todos e todas para que a gente possa coibir, atuar firmemente contra essas organizações criminosas, é a segurança pública. A segurança pública, ela deve reunir todos os partidos, todas as lideranças em prol de um resultado, porque quem ganha é a população e não ser palanque para dividir ou para tentar fazer politicagem, inclusive, como infelizmente a gente presenciou recentemente, né? No caso da Nathani? Muito, Nathani ou Nathaniel? muito triste, né? Jade. O que aconteceu. Que aí eu também não vou entrar nos detalhes, porque todo mundo já acompanhou. A gente vê que a segurança ali é realmente um ponto que a oposição bate bastante no governo do Elmano, né? E nesses casos de violência recentes, como a Nathani, tiveram aqueles que foram para as redes sociais, fizeram peças, assim, de mostrar filme, né? mesmo. De filme. E eu queria saber como que responde a isso, né? Porque a eleição está aí se aproximando e a gente está vendo aí a formação de um grupo que está se unindo justamente com essa pauta da segurança, que é algo que às vezes parece ser tão caro para o próprio governo. E Jade, só já complementando também a pergunta, assim, até que ponto casos como esse, assim, onde é que a gente distingue, né? Até que ponto a crítica é legítima, né? A questão da segurança e tudo mais. E até que ponto é oportunismo, assim? O que é crítica legítima e o que é oportunismo, assim, num caso como esse, assim? Eu acho que nesse ponto específico, assim, primeiro que todos nós que estamos à frente, né, de cargos de liderança, que fomos eleitos, a gente tem que saber
ouvir e estar preparado para as críticas. Elas são normais e faz parte, inclusive, do processo também de crescimento, de amadurecimento da política pública, né? Mas ele passa a ser oportunismo, ao meu ver, primeiro quando se ensaia um contexto para explorar uma morte, que foi o que aconteceu. Né? Não foi uma crítica de quem estava sentindo a dor da família. Ao contrário, foi a oportunidade de utilizar um caso para gerar likes e visualizações em cima de um vídeo. Então, para mim, isso é oportunismo. O que é a crítica? É a crítica quando ela é construtiva. Quando a crítica ela vem dizendo assim, por que não tentar esse caminho? Por que isso não pode ser feito? Isso não foi tentado ainda. Que tal, governador? Vamos conversar, eu tenho essa ideia, essa proposta. Isso nunca foi feito. Nunca. Então, o que a gente vê, na verdade, é o oportunismo de pegar uma pauta que é sensível, que mexe com as pessoas para gerar ali mais likes, mais interações e não para solucionar o problema, que é um problema realmente muito complexo e que exige aí a dedicação de todos, né, dos municípios, do governo do estado, do governo federal, para que a gente possa vencer essa guerra. Mas eu digo também, o Estado nunca perdeu nenhuma guerra. Às vezes a gente perde uma batalha, às vezes acontece um crime que chama mais atenção, como foi, infelizmente, esse caso, mas o Estado, ele nunca perdeu nenhuma guerra e eu tenho certeza que com dedicação, né, com as nossas políticas sociais também aí fazendo a prevenção ao crime, com a dedicação diuturna do governador Elmano, nós vamos vencer esse desafio, o desafio da segurança pública. Mas isso se faz, como eu disse, com trabalho, com determinação e com seriedade. Você puxou aí, né, Marcelo? A eleição. Dos opositores, Sim. né? É que a gente viu, na verdade, uma movimentação desde o ano passado, né, assim, nas eleições municipais, as quais a senhora teve uma grande participação, né, bem ativa ali, ao lado do Evandro Leitão, que foi o prefeito eleito, Estava né? bem polarizado, né? E a gente já viu ali, primeiro, a meu ver, não sei se a senhora concorda, um crescimento da direita, no sentido até dessa eleição que foi tão acirrada, né? Uma diferença mínima ali de votos, né? Entre André Fernandes e Evandro Leitão. Mas com atores ali que estavam de um outro lado, digamos assim, passando para o outro lado, né? Como o próprio Roberto Cláudio, né? Assim, que inclusive faz parte desse grupo que está se formalizando para... E passou a apoiar... virou de direita, Como virou é que a bolsonarista. Viu esse movimento? Eu me estranhou muito. Primeiro porque, assim, apesar de qualquer diferença política, né, o Roberto Cláudio era alguém, né, que sempre transitou no campo de centro-esquerda, né, que sempre teve um bom diálogo, sempre, inclusive, governou, teve 8 anos à frente da prefeitura de Fortaleza. Você, inclusive, foi secretária. Fui, né? Assim, dentro do campo democrático, uma pessoa, né? Enfim, cordial, inclusive com outro posicionamento político. Então, ele se tornou, de repente, um bolsonarista, né? Quando foi apoiar o André. Mas, assim... Enfim, eu acho que há conveniências dentro da política que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser contraditório. Né? Então, até que ponto vale se aliar ali só pela oportunidade de se chegar ao poder? Então, eu acho que aí a população fez a escolha, né? Só que a gente também não pode dizer, assim... vamos, digamos, fazer de conta também que só porque o Evandro ganhou a eleição que não existe ali um fortalecimento da direita. Existe um fortalecimento da direita que vem, na verdade, de uma onda mundial que chega também ao Brasil e que pode chegar até aqui no Estado. Né? Eu acho que a democracia traz esse equilíbrio, né, entre o pensamento dos diferentes. Agora, tem a palavra-chave, democracia. Né? Então, a gente está vendo aí um processo que está se desenrolando nacionalmente de atos que aconteceram que foram antidemocráticos, de planos que visavam sacar a democracia
que é o que nós temos enquanto povo de mais caro, que é o direito de dar opinião contrária, que é o direito de votar em quem a gente quiser, de eleger, né, os nossos políticos. Até 85, né, Fortaleza não elegia o seu prefeito. O prefeito era escolhido. Então, a gente está falando aí de uma história recente e que a gente não pode achar que ser contra a democracia é algo normal. Não é, isso é crime, né? Então, assim, a nossa posição política, ela tem que ser coerente com os nossos atos. E aí eu também faço uma pergunta, né? Que foi a mesma pergunta quando eu fiz a crítica sobre o vídeo, né? Aquela encenação que foi... Capitão Wagner. Sim, né? Que é o que essas pessoas que tanto criticam já fizeram por esse tema. Qual é a contribuição? Então, assim, acho que para além dessa polarização, que muitas vezes não é sadia para a população entre direita e esquerda, né? Acho que nós temos que pensar, na verdade, é o que essas pessoas contribuíram para o cenário que nós temos hoje. Né? O Roberto Cláudio, por exemplo, não deu um pio sobre a situação que o Sarto deixou o IJF. Então, nós temos situações em que a gente tem que utilizar muito bem o nosso senso crítico para entender realmente qual é essa linha que é muito tênue aí entre a crítica de quem quer realmente que a população tenha acesso às políticas, dignidade, e de quem está fazendo a crítica só pela crítica porque quer, na verdade, chegar no poder. Né? E eles tiveram. Roberto teve, né, muito à frente, tiveram a oportunidade de fazer. E o que fizeram? Né? Então, assim, eu acho que essa é a grande pergunta, que aí não sou eu, já de vice-governadora, que devo fazer. É a população que faz e no momento certo também. Lógico que durante todo esse período, mas eu acho que o momento que a gente mais se pergunta na hora de colocar na balança é na hora realmente da gente votar e decidir ali para quem é que vai o meu voto. Né? Vem também muito a história de quem só criticou e de quem tentou, de quem construiu, né? De quem tem aí um legado. Aí também isso cabe à população. Jade, mas essa polarização que a gente viveu a nível municipal, né? A senhora imagina que a gente vai viver a nível estadual em 2026 e como a senhora, né, outra pergunta, em se colocando à disposição para continuar como vice numa possível chapa, pode enfrentar essa polarização? Bem, eu acho que assim, não está muito claro ainda como é que vai ficar, né, esse cenário de direita, né? Porque há muito desentendimento entre eles. Sim. Né? Ontem o Girão lançou candidatura ao governo. Sim, Eduardo Girão. Me parece que não é algo consensual entre esse grupo. Então, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco para saber. Acho que ainda há muita dissonância, né? O PL quer o protagonismo. Por outro lado, tem os novos bolsonaristas, como o Roberto Cláudio, né, que deve também querer algum tipo de protagonismo, não sei se não chapa majoritário ou proporcional. Então, acho que ainda não está muito claro, né, qual é, assim, quem serão os candidatos, né? Tá muito cedo também para isso. Vocês falaram que estava bem pertinho da eleição, eu fiquei preocupada, mas ainda falta... Mas já tá batendo na porta. Não, assim, o O governador... próprio Girão já se... Ele Entendeu? tá lá. As movimentações estão acontecendo, né? Enquanto eles estão preocupados com a eleição, nós estamos preocupados com os temas que afligem a sociedade. Estamos preocupados em entregar mais creches, CRAs, escolas 100% em tempo integral, né, em dar mais resposta a essa questão da segurança pública. Então, a gente tem aí ido realmente para a linha de frente para entregar aquilo que mais atinge a população nesse momento, que são essas políticas. Quem está pensando em política, em eleição, é político nesse momento. As pessoas não estão ainda muito preocupadas, né, com isso, e a gente também tem que respeitar aí o tempo de cada coisa, né? O momento da eleição vai chegar. E aí, vamos ver também qual o cenário que vai se A senhora desenhar. se mantém como vice em 2026? Aí tá nas mãos de Deus, né? Deus, assim, eu confio muito. Hoje mesmo eu falei sobre isso com uma pessoa que me fez essa pergunta e eu disse, olha, eu nunca, para eu ser secretária municipal, ser secretária executiva do Estado, para eu chegar a vice-governadora, ser secretária estadual, eu nunca precisei
passar por cima de ninguém, nunca precisei fazer articulação, assim, né? Então, Picuinha. as coisas aconteceram, né? Então, eu acredito que o melhor que tiver aí nos desígnios de Deus acontecerá, né? Mas eu já manifestei isso, eu tenho muita vontade de continuar na chapa, né? Ao lado do governador Eumano. E sei que no momento certo esse debate vai acontecer de forma tranquila, né? E assim, o projeto pessoal nunca pode ser maior do que o projeto de grupo. Então, eu sou alguém de grupo, né? Eu confio muito no nosso ministro, ex-governador Camilo Santana, e sei que ele, junto com o Eumano, também aí vão chegar, quando for no momento, a uma equação, aí eu estou pronta, assim, para aquilo que a gente puder fazer. E o meu foco agora, como sempre foi, é trabalhar, é fazer entrega. E eu acho também que essa percepção da população em relação ao nosso trabalho também pode nos ajudar a credenciar ou a permanecer nesse lugar, ou, quem sabe, outros voos. Eu tô aqui. E para além do consenso do grupo, a senhora acredita que o estado do Ceará está preparado para ter a primeira governadora mulher? Eleita, no caso? Porque tivemos... Futuro. Eita, como tu tá antecipando as coisas. Calma. Não, mas eu não sugiro que seja a senhora. Não, mas, assim, não é metendo a primeira confusão, não. governadora mulher eleita, nesse contexto Sim, de um, porque a de um gente estado teve que a ainda Isolda machista. que foi governadora, Assumiu ali mas durante pegando o o cargo, governo. né? Não foi Isso. eleita para tal, né? Nós não tivemos ainda uma governadora Inclusive, mulher eleita. Sim. Né? Eu acho que, assim, primeiro que, assim, defender piamente algo que eu considero fundamental, já pensando nessa perspectiva de eleição, que é o direito à reeleição, né? Então, o Eumano tem esse direito de seguir para a reeleição e, no futuro, eu acho que o nosso Estado merece a representatividade de uma mulher eleita governadora, né? Quem poderão ser os nomes construídos, acho que é uma outra história. Eu acho que isso se faz ao lado das pessoas. Nós temos grandes lideranças femininas nesse estado, né? Que têm se fortalecido cada vez mais, que têm feito um grande trabalho, e tenho certeza que no momento certo, aí a gente, quem sabe, principalmente nós mulheres, vamos ter a honra de votar numa mulher para ser governadora do estado, mas não só governadora, nos outros cargos também nós temos mais mulheres senadoras, deputadas federais, deputadas estaduais, prefeitas, vereadoras, porque todos esses cargos são importantíssimos para que a gente seja representada e para que a gente tenha aí essa possibilidade de ter realmente políticas públicas que possam mudar a vida de toda a sociedade, mas principalmente também a nossa vida, a vida de nós mulheres. Jade, não sei quanto tempo estamos aqui de conversa, mas eu não queria terminar sem puxar de novo aqui um assunto que você mesmo trouxe, que é de garganta de quê mesmo, hein? De aluguel. De aluguel? Pronto. A gente está vendo agora, né, na atual gestão, após especialmente a chegada do Chagas Vieira, né, como chefe da Casa Civil, ele tem se posicionado muito nas redes sociais, uma postura bem combativa, vamos dizer assim, inclusive respondendo ou trazendo questões ou apontando situações ali E dando nome aos bois dando também, nome né? aos bois, enfim, aos opositores e tudo mais. E comportamentos que ele vê e respostas. É um bateu-levou, né? Assim, mais ou menos uma postura assim, mais combativa. Houve realmente essa mudança após a chegada do Chagas Vieira, no sentido dessa comunicação puxada por ele e se outros atores assim do governo também estão seguindo, e como é que a senhora vê isso e a sua própria postura, né, assim, de mais combativa e de falar mesmo, assim? Primeiro, assim, o Chagas é uma pessoa que eu quero muito bem, né? Um grande gestor, fez um grande trabalho na gestão do Camilo, está fazendo um grande trabalho agora ao lado do Eumano, e ele faz algo que é importante, a defesa daquilo, das entregas que a gente faz, do trabalho, né? O governo não para, toda hora nós temos entrega, o governador Eumano aí hoje mesmo ele estava em Quixadá, nesse instante eu já estava em Baturité, né? Então são muitas entregas, e hoje a gente tem uma comunicação que é bastante fragmentada, então que precisa de um esforço maior
para que as ações do governo, as entregas, possam chegar na população. Uhum. Eu digo sempre, assim, para a equipe, que a gente disputa atenção com outros conteúdos que não são relacionados à política. Então, num mundo onde se acessa cada vez mais rede social, ou quem assiste TV assiste, às vezes, só um canal, não assiste outro, né? Tem ali suas preferências. A gente precisa ter mais esforço de comunicação. Não é só para defender o governo, mas é também para fazer com que a política pública seja acessada por quem mais precisa. A comunicação, ela também, Sim, o ela, serviço. ela é fundamental também nessa perspectiva de serviço, né? Então, a chegada do Chagas, né, vem para acelerar esse ritmo de entregas, para melhorar essa comunicação, né, que eu acho que é fundamental. Mas eu queria pontuar que eu já me posiciono, inclusive quando eu fui chamada a primeira vez de garganta de aluguel, e assim, eu tenho. Para mim, essas coisas têm efeito Ele que tá se contrário. inspirando em você, né? Eu já tinha sido chamada antes, né? Logo, eu acho que 2023 foi a primeira Já vez, estava né? acostumada. E assim, gente, Vacinada. no pra caso. mim, sabe assim, uma coisa que não porque essas tentativas, elas vêm, na verdade, com a tentativa de nos enfraquecer, né? De tirar intimidade, tirar a nossa força, de dizer, ó, fica calada aí, porque senão nós vai bater em ti. Gente, eu não tenho o mínimo medo. E isso não me atinge em nada. Ao contrário. Quanto mais batem, mais vontade eu tenho de responder. Mas cresce. Sabe assim, mas não é nem a vontade em si, mas assim, a força mesmo, sabe? Que tem uma coisa, que quem fala isso é o deputado Fernando Hugo, que ele diz que nós mulheres, ele é médico, temos um hormônio, eu não vou saber aqui qual é, que é o hormônio que nos dá mais coragem. E eu vou dizer uma coisa, se tem um hormônio que eu tenho, é esse aí, viu? Da coragem. Então, o enfrentamento, dizer aquilo que eu penso, rechaçar as injustiças, as inverdades, isso sempre foi minha marca. Agora, obviamente, diferente de alguns que vivem na rede social, a gente tem muito trabalho, muito a fazer, né? Então, assim, aqui e acolá, nós vamos lá se posicionar para que uma mentira, né, não possa para alguns se tornar verdade porque foi repetida e não houve contraponto. Ao contrário, uma mentira, uma inverdade, uma injustiça tem que ser rechaçada, tem que ser rebatida. Principalmente em época de tanta desinformação. Então, eu acho também que o Chagas faz esse papel, que é fundamental também, de pautar a verdade. E aí a imprensa também tem um papel crucial nessas questões. Não é de torcer pelo político ou de tomar posição, mas é de mostrar os dois lados da moeda para que a população possa fazer aí o seu melhor juízo. Jade, para a gente ir encerrando. Balanço aí desses 2 anos e pouquinho de gestão aqui no governo. O que a senhora poderia sintetizar, né, dessa gestão, que vai ser importante, inclusive, para o próximo ano? Sim, né? Tem alguns dados assim que eu posso trazer que são muito importantes. Eu já falei de alguns deles aqui, mas trazer também a questão do programa Ceará Sem Fome. Né? Nós temos 130 mil pessoas que diariamente se deslocam até uma cozinha do Ceará Sem Fome para receber ali a sua refeição. A gente está falando de dignidade, de pessoas que antes não conseguiam ter o básico, né? Que é o direito de se alimentar. E que hoje conseguem aí ter a sua segurança alimentar. E esses beneficiários também têm recebido, a gente tem ido, o governo do estado tem batido na porta para oferecer também qualificação profissional, para que essas pessoas também possam acessar o mercado de trabalho. Além disso, nós realizamos aí mais de 260 mil cirurgias eletivas, tinha um represamento muito grande por causa da pandemia de cirurgias que precisavam ser realizadas. Essa também foi uma das prioridades do governador. Nós estamos construindo 138 escolas para a gente chegar aí à nossa rede estadual 100% em tempo integral. Uma política importantíssima de profissionalização, de educação de qualidade, de alimentação, de oportunidade para os nossos jovens. Eu acho que isso também vai trazer um recorte muito importante para essas gerações que vêm. Temos o novo ITA, né, que já está em construção, já teve vestibular, a turma já está em São José dos Campos e daqui a 2 anos vem concluir o curso aqui em Fortaleza, o primeiro fora de São Paulo,
totalmente focado, né, no desenvolvimento econômico que a gente tem construído para o nosso estado, investido em infraestrutura, atraído novos investimentos na questão das energias renováveis, do hidrogênio verde, né, o reforço que se tem de infraestrutura do Porto do Pecém, enfim, tem muita coisa aqui que eu Era o que eu poderia ia mencionar. eu ia lhe perguntar, lhe Sim. interrompendo. Essas políticas públicas, né, assim, voltadas à proteção social, né, assistenciais, vamos dizer assim, né, com o Ceará Sem Fome, que é das grandes políticas da gestão atual, espelhadas, inclusive, né, na gestão federal, né, com o Bolsa Família, enfim, e outros programas do gênero, né, o Pé de Meia, enfim. É, e aí depois a senhora vem falando de economia, enfim, como é que a gente, claro que tem um papel, né, pessoas que estão em segurança alimentar, tudo isso. São programas muito característicos, assim, da gestão da esquerda, né, assim. É, mas a senhora falou em economia e etc. Como é que a gente supera, assim, essas políticas assistenciais necessárias enquanto, né, vivemos assim, para a gente para um outro patamar, entende? De economia, de tudo, de Sim. geração de emprego e não depender desse tipo de coisa, assim. Primeiro, destacar, né, teve uma pesquisa recente que o governo federal mostrou que cerca de 75% das vagas que foram geradas no Brasil foram ocupadas por pessoas que estão no CAD único. Portanto, a gente tem que, se eu não me engano, 1.200.000 pessoas que recebem Bolsa Família conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que combater as inverdades. Gente, a maioria das pessoas, elas não querem viver por meio de uma... Porque Eu existe digo essa assim, crítica, né? sim, existe a que crítica. fulano quer viver de Bolsa Família, né? Assim, não quer trabalhar. Existe Gente, essa E crítica, né? até também de que o governo faz isso para manter ali O eleitorado. Isso. gente, isso não existe, né? A gente sabe que esse é um benefício que as pessoas têm e que isso não garante eleição de político A, B ou C. Né? Isso não tem nada a ver com eleição, isso tem a ver com dignidade. É imaginar, para quem nunca passou fome, talvez seja muito difícil imaginar como é doloroso um filho pedir um pão e um pai ou uma mãe olhar e dizer: eu não tenho um pão para você comer, meu filho. Eu não tenho um leite. Eu não tenho tantas crianças que desenvolveram, por exemplo, a PLV porque não tinham direito a uma fórmula, porque tiveram que tomar leite de vaca, quando muito tinham leite de vaca. Os desafios que o estado do Ceará superou nos últimos anos, quem assistiu o filme Garapa, aonde a gente tinha o próprio IPRED aqui, né, que recebia crianças que eram alimentadas somente com água e açúcar. Então, gente, a gente está falando de dignidade. E o programa de transferência de renda vem para garantir o mínimo, a renda mínima. São programas de renda mínima. A partir dali, a gente tem associado a qualificação profissional, porque nós acreditamos que essas pessoas querem superar essa condição para se colocarem com uma renda justa, digna. Não é só o bico, não. Né? O bico que eu digo é aquele trabalho que a gente faz ali, né? ganha um pouquinho ali. Não. Né? De sonhar a trabalhar num desses data centers que o estado do Ceará já atraiu aqui e ter ali um salário digno, na tecnologia da informação, nas energias renováveis. Mas isso passa também muito não só pela qualificação profissional, mas também na formação dos nossos jovens. Ora, é porque vocês são mais novos do que eu. Mas na época que eu fui fazer vestibular, há quantos anos atrás? Vixe, Maria, perdi as contas aqui. Alguns anos atrás. Alguns X anos atrás, basicamente você tinha o quê de universidade para fazer vestibular? Você tinha na época era o Cefet, Unifor, o UFC e o S. E o interior do estado também concorria com essas mesmas vagas. Hoje, nós temos IFCEs espalhados por todo o estado do Ceará. Polos da UFC, da UES, URCA, UVA, universidade, formando essas pessoas para conseguir elevar esse ticket médio aí, né, dentro do mercado de trabalho. Então, lógico que a gente vem construindo, né, essa questão da educação e a gente acredita que é a qualificação profissional, né, que vai realmente ser aí essa virada de chave para as pessoas que não querem, mas que infelizmente precisam sim de programas de transferência de renda para terem uma renda mínima e a partir dali terem sonhos, né, realizar os seus sonhos por meio do trabalho digno. Jade, quer deixar um recadinho para as mulheres nesse mês
Dia das Mulheres e mês das mulheres, março, né? Vamos colocar assim. Pra gente Sim. finalizar. Sim, dizer primeiro da satisfação, né, assim, de ser uma mulher, de encontrar tantas mulheres que ainda precisam, né, de ajuda, de proteção, né, e dizer para todas que estão nos acompanhando que não é só no dia 8 de março, no mês de março, que a gente merece respeito, oportunidade, que a gente deve lutar por igualdade. Independente da nossa religião, independente daquilo que a gente, de onde a gente nasceu, independente de qualquer posição político-partidária, nós mulheres merecemos viver com dignidade. A gente não pode admitir que uma mulher seja morta por causa de ciúme em pleno 2025. A gente não pode admitir que mulheres tenham ainda a sua vida ceifada por causa de um fim de relacionamento. Então, o meu sonho nesse mês de março e todos os dias é que a gente possa construir uma sociedade que proteja as famílias, que proteja as mulheres e que nos dê a oportunidade da gente sonhar e ter a liberdade de escolha. Tem coisa melhor do que a gente poder escolher? Poder escolher ficar em casa para cuidar dos filhos, poder escolher ter filhos e sair para trabalhar e estudar, poder escolher ser uma grande profissional e ter sua renda ali todos os meses para dar dignidade, comida, lazer para as nossas crianças. Então, esse é assim, o meu grande sonho. E é o que eu desejo também a todas as mulheres, que a gente possa sonhar, mas que a gente possa também lutar juntas por essa sociedade que a gente merece viver, que é uma sociedade com dignidade. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Jade. Sucesso. Obrigada. Boa sorte, sucesso aí na sua caminhada, né? Nos próximos meses, Sim. né? Nessa reta final aí de governo. E muito obrigada por ter vindo aqui. Olha, esse negócio de reta final de governo tá me Ixi. deixando preocupadinha. O povo aqui é apressado. Não, é jornalista. Faz parte, né? Faz Parte do parte. negócio. O mundo tá tão acelerado, né? Que quer ou não muito, quer. é verdade. Mas agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar pelo trabalho lindo que vocês fazem. Sempre aqui à disposição. Devo ir muito ao interior aí nos próximos dias e quero poder, assim, me colocar mesmo à disposição de toda a sociedade para a gente poder dialogar cada vez mais e construir aí as políticas que os cearenses, né, nós que somos um povo trabalhador, aguerrido, a gente merece ao lado do nosso governador Elmano. Obrigada. Obrigada. Valeu. Obrigado. Valeu. No episódio de hoje, nós recebemos a vice-governadora do Ceará, Jade Romero. Também participaram desse episódio os jornalistas Marcelo Teixeira e Maria Eduarda Pessoa. Já peço que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até o próximo episódio.